Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar para vocês qual que é o meu primeiro objetivo deste ano de 2024 na corrida, como estão meus treinos, qual é a prova que eu vou fazer, como que eu tô dividindo assim o meu volume semanal, os tipos de estímulos. Neste vídeo eu vou esclarecer um pouquinho como que tá a minha rotina atualmente e assim falar do próximo objetivo que é do primeiro semestre de 2024. Não sei se vocês já viram no YouTube, né? Tem um vídeo que eu conto a minha história com a corrida, né? Esse ano, no final do ano passado, na verdade, de 2023, eu completei 23 anos que eu corro, né? Que eu pratico a corrida de rua, né? Então é bastante tempo. Comecei com 19 anos, tive bastante experiência, tive várias fases, né? Como é normal, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, tudo a gente vai mudando um pouquinho o nosso jeito de pensar, a gente vai tendo outras prioridades. E a corrida acontece a mesma coisa, né? Porque ela tá junto com a nossa vida, né? A gente não consegue separar. Então, todas as nossas escolhas da nossa vida começam a influenciar como a gente leva a corrida, né? Como que a gente começa a pensar a corrida, o significado da corrida. Desde o ano de 2019 até por volta do ano de 2020, quando a gente passou pela pandemia, isso fez com que eu repensasse bastante a minha relação com a corrida. A gente ficou bastante tempo sem provas, sem competições, né? Então a gente teve que ressignificar os objetivos nossos, né, nesse esporte. Por muito tempo, a corrida para mim era a busca de performance. Eu sempre queria dar o meu melhor, melhorar meus tempos, bater marcas pessoais. Esse é o meu objetivo principal. Então, os outros objetivos que também são importantes, eles ficavam em segundo plano. E quando a gente teve essa questão da pandemia, que a gente ficou sem competição, eu comecei a perceber que a corrida, na verdade, não era só isso, né? Ela tinha um monte de fatores importantes, um monte de significados. E isso fez com que eu repensasse. Na verdade, eu já sempre pensei dessa forma, porque eu lembro quando eu conversava com meu irmão, que foi meu grande incentivador, né, de começar a correr, ele sempre falava assim: Dani, a competição não é o mais importante, né, tem muitas coisas melhores por trás do esporte, e realmente é. E agora, vai fazer um pouco mais de um ano que eu não moro mais no Brasil, que eu mudei de país, eu tô longe da minha família, a corrida ela se tornou ainda uma coisa mais importante, ela teve um significado ainda maior, porque quando eu tô correndo, eu penso em tudo, eu começo assim, refletir melhor, pensar sobre o que eu tô fazendo, sobre várias coisas. Então a corrida ela se torna uma parte do dia, né? Ela sempre foi, mas de uns anos pra cá, ela se tornou parte do meu dia, assim, não é só questão de performance, não que eu dê o meu melhor, não que eu me esforce nos treinos, eu não deixo de fazer isso, mas não é a parte principal. E quando eu comecei a pensar assim, os treinos, eles não deixaram de ser difíceis, eu continuo fazendo os estímulos que são importantes, treinos intervalados, né, todos os tipos de estímulos, mas o treino ele ficou mais leve na questão assim de você atingir aquela meta. Porque assim, nem sempre a gente consegue atingir o que a gente se propõe. Eu falo isso com meus alunos, né? O que tá ali no papel, o que tá lá na planilha, não quer dizer que você precisa fazer aquilo exatamente. A gente precisa avaliar como a gente tá no nosso dia, o que a gente passou, porque a gente, tudo influencia, né? No rendimento da corrida. Então, o que eu fiz, né, nesses últimos anos? Eu tirei aquele peso, assim, de atingir um número, uma métrica do treino. Eu vou lá, assim, eu sei que eu tenho que fazer aquele estímulo, hoje tem que ser forte, mas, assim, não exatamente aquela métrica que tá lá proposta. Às vezes sai melhor, às vezes sai um pouco acima, e isso não é o mais importante. O importante é você estar indo lá com aquela cabeça, com aquele foco e fazer o seu melhor daquele dia. Então, para mim, cada treino é assim. Eu tenho esse objetivo no treino. Eu vou lá, eu faço o meu melhor daquele dia.
Ele pode ser igual ao que eu tô pensando, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu não preciso impor mais uma pressão, né? A gente já tem tanta pressão na nossa vida, de tantos âmbitos, né? Afinal, é a vida. Então, a corrida ela não pode ser mais uma pressão sobre a gente, ela precisa ser alguma coisa que ao mesmo tempo nos desafia, mas ao mesmo tempo não seja um peso, não seja um fardo, porque se você começar a tornar a sua corrida o seu fardo, você não vai conseguir sustentá-la por muito tempo, né? E eu creio que eu consegui sustentá-la ela até hoje por 23 anos, porque é uma coisa que eu amo fazer e também porque eu sempre, de alguma forma, eu pensava assim. Mesmo nas épocas que eu ia nas provas, eu realmente nunca fui uma pessoa tão competitiva com os outros, assim, né? E nem comigo mesma. Então, de alguma forma, eu sempre tive esse significado da corrida para mim, que era algo maior, né? Não é uma questão de números, de métricas apenas, ela é algo muito maior. E por que eu tô falando isso aqui nesse vídeo que é sobre o meu próximo objetivo? Não quer dizer que eu não tenha objetivos na corrida, porque eu levo ela dessa forma, mas ao mesmo tempo eu tô aqui, eu tô fazendo, planejando, eu faço com os alunos, né? Você só tem que saber que isso tem que ser leve para você, porque na verdade é o seu momento de lazer, né? Você não é um corredor profissional, você não recebe dinheiro para isso, é o seu momento de lazer, então você tem que fazer com que o seu objetivo não seja algo que te pese, que você não consiga por causa da sua rotina, né? Porque eu percebo isso pelos alunos. Muitos alunos eles colocam objetivos que ainda não estão adequados para aquele momento da vida da pessoa. Então, e às vezes não só por questão de rotina, é por questão assim do corpo não tá preparado para aquilo. Então, esse ano, falando do meu objetivo, o ano passado o meu objetivo principal foi a maratona de Linz. Eu fiz a maratona, eu não completei dentro do tempo que eu esperava por uma série de razões, eu completei a prova, mas eu não consegui atingir o objetivo que eu queria em questão de métrica. Eu atingi o objetivo de completar, né? Isso, na verdade, se tornou, no meio da prova, o mais importante. E esse ano, meu foco vai ser a meia maratona e a primeira prova que eu vou fazer vai ser dia 21 de abril, que vai ser na cidade de Viena. Porque Viena é uma cidade próxima aqui, a gente mora numa cidade pequena aqui na Áustria, em Weiz, e Viena fica aproximadamente 2 horas de carro, então é de fácil acesso e é uma prova plana, boa para você fazer um ótimo tempo e também é uma prova bem organizada, grande, cerca de 30 mil pessoas participam nas duas distâncias, porque eles também oferecem a maratona, mas esse ano eu vou na meia maratona. Por quê? A meia maratona, ela sempre foi minha distância preferida, sempre. Desde quando eu comecei a correr, que eu vivenciei a meia maratona, ela sempre foi a minha distância favorita, a distância que o meu corpo, ele se encaixa perfeito, assim, tanto com relação aos treinos, como o esforço no dia da prova, eu me sinto bem no pós-prova. A maratona, apesar de eu ter feito 6 provas, é uma prova que me desgasta demais. Ela desgasta todo mundo, mas no meu caso, eu percebo que pós-prova, das 5 maratonas das 6 maratonas que eu fiz, 4 delas eu tive que ir ao hospital pós-prova. E não é porque eu não treinei, que eu não me preparei. No treino é perfeito, eu faço tudo certinho, eu sigo o planejamento, faço longos. Meu volume semanal é sempre alto, nunca é baixo, assim. Eu, independente de fazer maratona ou não, minhas semanas ficam sempre em torno de 80 quilômetros, em média. Até passa disso. Então não é falta de volume, não é falta de treino. Eu não sei o que acontece, eu não sei se é algo psicológico. O meu sonho, na verdade, é conseguir fazer uma maratona e ficar bem no pós-prova, que nem todo mundo fica, assim, né? A maioria das pessoas que eu vejo. Mas eu acho que talvez meu corpo não aceita isso. Não sei, eu não consigo entender a questão. Porque é isso que eu falo mesmo, depois de tantos anos correndo, que eu estudei, eu sou um profissional do esporte, eu não consigo, às vezes, nem entender eu mesma, né? Em certos momentos. Por isso que eu também falo para os alunos, a gente precisa, às vezes, esperar o momento certo, né? Para fazer as coisas. Então, eu repensei bastante. Então, esse ano eu quero ficar nas distâncias da meia maratona, que é a prova que se encaixa perfeitamente. Então,
já defini a primeira prova. Agora falando um pouquinho sobre como estão meus treinos, né, assim, a divisão. Há muitos anos eu corro todos os dias, isso já faz muito tempo, assim, desde assim, quando eu comecei. Só no início mesmo de quando eu comecei eu não fazia todos os dias, mas há muito tempo eu corro todos os dias, isso é uma coisa assim, natural pra mim. Eu faço dias de descanso quando eu percebo que eu preciso, mas geralmente não precisa porque eu consigo organizar bem a distribuição dos estímulos. Eu faço muito treino leve, a maioria dos meus treinos é dos 7 dias na semana. Eu faço só 2 dias assim que tem um estímulo um pouquinho mais forte, sendo um que é mais forte e um que é moderado, né, um treino mais assim de limiar. Então eu consigo manter sempre essa frequência de todos os dias há muito tempo já. Então é o que eu disse, a corrida é como se fosse uma parte do meu dia, assim. Então eu distribuo meus treinos em rodagens leves. Eu realmente faço leve mesmo, assim, porque como muita gente ainda erra, eu cometi esses erros no passado, há muito tempo atrás. Isso ocasionou lesões na época em mim, mas eu já, desde 2016, eu não tive mais lesão. A minha última lesão foi em 2015, que foi pós-maratona, que eu fui uma pós-maratona que eu fiz em São Paulo. Depois eu nunca mais tive lesão. Ou seja, depois desse momento eu entendi realmente as intensidades e como distribuí-las, e correndo todos os dias. Então eu faço treino de rodagem na semana, treino intervalado extensivo, também faço treinos de intervalados de menores distâncias, porém eu faço como se fosse um fartlek, né, que a pausa é ativa, mas eu planejo um ritmo para ele. E faço treinos de ritmo, por exemplo, o ritmo que eu pretendo fazer na meia maratona, que são treinos assim moderados, né, mais próximos do limiar. Então, essa é a distribuição dos meus treinos atualmente. Atualmente eu estou fazendo em média de entre 80 e 90 km por semana. Os longos, atualmente eles estão entre 15 e 16 km, mas eu pretendo fazer longos até 20 km para poder ficar bem próximo da distância aí da meia maratona. E quando forem esses longos maiores, eu incluo parciais no ritmo de prova. Eu separo, né? Eu faço ele de forma contínua, porém com ritmos diferentes. Nos treinos, nos longos mais longos, né? Nos longos menores, assim, que eu faço de 13, 14 quilômetros, eu já faço um ritmo mais contínuo. E eu alterno isso semana sim, semana não. E os intervalados, né? Eu faço intervalados de 1.000 metros, porque eu acho que ele é uma boa referência pra gente de ritmo. E nesse caso dos intervalados intensivos, eu faço de forma de fartlek de 200, 300 metros. Mas sempre antes eu faço uma rodagem e faço eles no final do treino, essas repetições mais curtas, porque é apenas para dar um estímulo de um pouquinho mais de velocidade, porém depois de você já ter rodado, já ter um pouquinho de quilometragem nas pernas. Então atualmente é assim a distribuição dos meus treinos. A meia maratona de Viena, ela tem um percurso bem plano. Ela larga num lugar e chega em outro, né? São pontos diferentes. Um trecho da prova é o trecho onde o Kipchoge fez a maratona sub 2 horas, né? A meia pega metade desse trecho. A maratona, acredito que é o trecho total. A gente pega metade e corre lá na parte da cidade, centro histórico. A prova ela não tem muita curva, ela é uma prova assim bem fluida, né? Então ela é ótima para você fazer sua marca, uma marca que você pretenda. Como a prova é muito cheia, eles fazem largadas em ondas, né? No momento da inscrição, você coloca o seu tempo-alvo, né? Que eles colocam uma margem de 5 minutos. Aí você põe, eu pretendo fazer entre tanto e tanto. Aí, de acordo com essa sua resposta, você vai ser colocado em alguma das ondas da prova. É importante você ser verdadeiro, né, nessa resposta, porque para poder não porque quem tá ali vai correr naquele ritmo. Então você tem que ser bem realista, colocar realmente o ritmo real que você vai fazer na prova, para não atrapalhar os corredores mais rápidos, se você colocar uma baia à frente só para poder sair antes, uma onda mais cedo. Mas assim, nessas provas, não se preocupe quanto a isso, independente da onda que você larga, você corre normalmente, você não pega trânsito, porque eles dão um tempo entre as ondas, então isso funciona muito bem, né? Porque precisa ser assim, provas com mais de 30 mil participantes, não tem como largar todo mundo de uma vez, né? Não dá certo, né? A gente sabe disso.
Então, por enquanto é isso, né? Esse vídeo é só para eu dividir um pouquinho desses meus pensamentos aí com a corrida, que vocês já meio que sabem que eu falo dessa forma, que eu sou assim por outros vídeos que eu já fiz, e do meu objetivo. O Marcelo também vai fazer a meia maratona também, ele tá inscrito, tá treinando, então a gente tá meio que fazendo junto aí a nossa preparação. Então, é isso. Aí mais pra frente eu faço um outro vídeo falando um pouquinho como estão indo os treinos. Posso fazer um vídeo mais técnico falando assim, explicando bem os tipos de treinos, assim como eu fiz quando eu tava treinando pra Maratona de Lins no ano passado. Obrigada mais uma vez por sua companhia nesse vídeo, obrigada por assistir e até o próximo.